Nós vamos agora ao Ministério da Palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 3. Anteontem eu estava conversando com o pastor Zacarias, e aí ele falou para mim assim: você prega na quarta. Eu falei, tá bom. O que eu prego? Ele falou assim, prega sobre raça de víboras. Arrependei-vos. Eu falei, pronto, fechou, pastor. Está concordado. Então eu quero falar com você hoje sobre raça de víboras. Mateus capítulo 3, verso 1, Evangelho maravilhoso. Amém? Achou aí? Mateus 3 diz assim a palavra de Deus: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Pois é a João que se refere o que foi dito por meio do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinto de couro. O seu alimento era gafanhotos e mel silvestre. Então, os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região em volta do Jordão iam até onde ele estava, e confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Produzam fruto digno de arrependimento. Amém? Fecha a tua Bíblia, fecha teus olhos. Quero orar com você, acalma teu coração agora. Pede aí para tua esposa parar, pede para o teu marido parar, para os teus filhos. Senta todo mundo junto aí agora. Vamos compartilhar uma porção da palavra de Deus. Pai, em nome de Jesus, obrigado por esse tempo. Que o teu Santo Espírito possa ministrar aos nossos corações a tua palavra e que nós sejamos edificados nessa noite e que a tua palavra gere vida e transformação em nossas vidas para a glória do teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bem, João, ele chama para si o cumprimento da profecia do profeta Isaías, né? E se intitula, conforme o evangelista declara, voz do que clama no deserto. Você já teve essa sensação? Que clama, que fala, mas que não há mudanças no seu cônjuge? Que não há mudança nos seus filhos, que não há mudança na sua família, que não há mudança nos seus amigos? Você está falando de Jesus, você está evangelizando, está pregando, está fazendo de tudo, mas nada acontece, parece que você é uma voz que clama no deserto. João, ele era essa voz que clama no deserto. Você já teve um encontro lindo com Jesus. Uau, foi lindo demais. Mas eles, eu não sei o que acontece com eles, porque eles não conseguem perceber a verdade, né? O ministério de João estava bombando, estava, detonando, quebrando tudo, e o povo estava vindo. E a pregação dele era uma pregação dura, substância mesmo. E o povo confessando pecado, se arrependendo, batizando. E Jesus estava alinhado com João e vai lá para ser batizado também. E vinham pessoas com anseios na alma, pessoas com necessidades de resposta, vinham famílias inteiras, eu imagino que vinham empresários, empregados, era uma comunidade faminta das coisas do céu, que largavam os seus afazeres para estar ali num deserto, à beira de um rio, porque eles queriam mais de Deus. Porque eles estavam com fome de Deus. E nesse inteirinho, enquanto tudo isso está acontecendo, ministério crescendo, bombando, pujante, coisa linda, chega quem? Quem que chega lá? Os fariseus e os saduceus. E quem eram os fariseus e os saduceus? Os fariseus eram os judeus zelosos da lei. E os saduceus, os sacerdotes, né? João conhecia bem aquela turma. João conhecia toda aquela turma. Eles eram os tiozão da igreja. Eles eram os engravatados da igreja. Eles eram os caras ranzinza, os camaradas cheios de usos, de costume, de hábitos. E João estava quebrando paradigmas. João estava quebrando conceitos. João era um jovem que estava indo à frente do seu tempo naquela comunidade. Mas João, quando era menino,
João viu eles, conviveu com eles. João deve ter dado trabalho demais, gente. Eu imagino que João era correndo de um lado para o outro, e aquele sacerdote vestido com aquelas roupas pesadas. Para, menino, sossega, menino, calma. E cadê a mãe desse menino? Cadê o pai desse menino? E o pai dele era um dos sacerdotes. Ele era filho do pastor também. Filho de pastor também tem hora que uma bênção. E eles vêm até João. Quando João vê eles, João olha para eles e fala assim: mas vocês aqui não pode. Raça de víbora, tem que haver uma mudança em vocês. E o conceito de raça de víboras, parece que havia uma concordância do céu com a terra, porque Jesus concordou com João. Em Mateus 12:34, Jesus chama os fariseus de raça de víboras, em uma discussão intensa de Jesus com eles. Lá em Mateus 23:33 também está escrito: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Olha o que Jesus está dizendo: vocês, se não houver uma mudança, não escapa do inferno. Há uma condenação para vocês. E é interessante que João faz uma pergunta após chamá-los de raça de víboras. João diz para eles assim: quem foi que ensinou vocês a fugir da ira futura? Eles tinham pensado, precisa haver uma mudança. João fala: mas por que eles estão aqui? Por que eles vieram até mim? Eles não concordavam comigo, com o meu ministério, com o meu jeito de ser, com as minhas roupas, e agora eles estão aqui por quê? O que é isso? O que está acontecendo? E Jesus, ele faz uma menção interessante em Mateus 23:35. Jesus diz assim: para que sobre vós, as raças de víboras, recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem matastes entre o santuário e o altar. Olha aí, por que Jesus citou Abel? Lá no começo, lá atrás, que foi morto pelo irmão Caim, porque Caim era do maligno. Isaías 1:4, ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade. O que é iniquidade, queridos? É pecar contra Deus, fazendo para Deus, é fazer para Deus sem Deus. Isso é iniquidade. Raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor, blasfemaram do Santo de Israel, voltaram para trás. Estava indo bem, mas de repente houve uma mudança de atitude, de comportamento, de hábitos, uma geração sem Deus, filhos do diabo que criaram sua forma perfeita de viver, cheios de si, cheios de hábitos, de costumes, impondo fardos demais nas pessoas que nem eles mesmos conseguiam carregar, com as suas performances, com as suas ideologias, com as suas vibes, mas vazios de Deus. Vazios, sem nada de Deus. A aparência era linda. Jesus diz assim: vocês são sepulcros caiados. É lindo por fora, mas por dentro precisa haver mudança, precisa haver transformação. O que eu aprendo, queridos, com isso? Primeira coisa que eu aprendo: toda pessoa precisa de cura espiritual, emocional e física. Era a forma como Deus os via, raça de víboras. Toda pessoa, em toda família, em toda igreja, em todo ambiente de trabalho, ela precisa de cura, ela precisa de perdão, ela precisa de restauração. Porque o ambiente nosso, ele proporciona feridas que sangram, hemorragias que ninguém consegue ver. É necessário que haja mudança, porque toda pessoa precisa de cura. Em alguma área da sua vida, você precisa de um toque da graça para ser curado, para ser transformado, para ser restaurado. Ainda pode melhorar. Diga assim comigo: ainda pode melhorar. Diga aí na tua família, fala para a tua família, diga: ainda pode melhorar. João diz para eles assim: arrependei-vos, porque é chegado.
O que João estava dizendo? Vocês precisam mudar de comportamento, precisa mudar de atitude, precisa ter arrependimento. Arrependimento aqui dá a ideia de mudança de estilo de vida, mudança de estilo de pensamento. Arrependimento é reconhecer que algo precisa mudar em mim. Algo precisa mudar em mim. Se não houver essa leitura, eu não vou conseguir mudar. Se eu não perceber aquilo que em mim está errado, aquilo que em mim está impedindo das pessoas se tornarem a sua melhor versão, como é que vai haver transformação em mim? Então é necessário esse arrependimento. O que João e Jesus concordaram? Que você pode melhorar o que há nos seus olhos. Que você pode melhorar o que há no seu ouvido, na sua mente, no seu coração, nos seus lábios. Você pode melhorar a sua carapuça. Pode melhorar a carapuça. O que precisa melhorar? Quando eles vêm até João, e João diz para eles assim, arrependei-vos, era o que Deus estava dizendo para eles? Eu estou dando a vocês uma segunda chance. Uma segunda chance. A sua vida pode ser vivida, bem vivida e de forma melhor. Quem você precisa perdoar? Do que você precisa arrepender? Porque o perdão e o arrependimento, caminham ali, juntinho. Como é que você quer que Deus te perdoe se você não quer perdoar? Como é que você quer que Deus alcance Ele com a tua graça se não tem arrependimento? Então, o que é que pode melhorar? Ainda pode melhorar. Tem pessoas que estão me ouvindo nesse momento. Você está me ouvindo. É para você. Você desviou do caminho do Senhor. Desviou dentro da igreja. Desviou dentro da sua casa. Não lê Bíblia. Não ora. Não jejua. Não busca a Deus. Desviado. É tempo de voltar. É tempo de voltar. Você sabe, é você mesmo. Eu não estou falando com outro, eu estou falando com você. Essa semana eu estava aqui na porta da igreja. Passou um hispano. Me cumprimentou, estava sujo, saco nas costas. Me cumprimentou e falou assim, eu conheço essa igreja. Eu falei, sério? Ele falou, sério. Eu falei, eu conheço o pastor Zacarias. Eu conheço a pastora Néia. Eu já fui dessa igreja. Ele falou, essa calçada aqui, eu ajudei a fazer. Eu ajudei aqui, eu passava nessas ruas aqui, há 15 anos atrás, eu passava nessas ruas aqui, convidando os drogados e as prostitutas para vir para essa igreja, para os cultos. Eu não conheço ele, estou acreditando na conversa que ele me contou. Ele falou assim, eu fiz tudo isso, eu era um evangelista, e hoje eu estou precisando ser convidado. Você um dia convidava as pessoas, e hoje precisa de convite. Ainda dá para melhorar. Ainda pode melhorar. O que precisa melhorar? Toda pessoa precisa de cura em uma área da sua vida. Segunda coisa que eu aprendo. Perceba as raízes. Perceba as raízes. Como estão as suas raízes? Como que está você? Como está o seu coração? Como está a sua mente? Toda pessoa, toda família, em toda igreja, em todo o ambiente de trabalho, há pessoas que de alguma forma elas foram feridas emocionalmente. E essas feridas ditaram a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua forma de falar, a sua forma de se relacionar. Às vezes, eu vejo adolescentes, a gente atende muitos adolescentes. E às vezes eu vejo adolescentes feridos, choram como meninos. E com as suas atitudes, eles fazem o coração dos pais sangrarem. Famílias que precisam de cura. Famílias que precisam de consolo, de restituição. Eu já vi mães, eu já estendi lenço para a mãe chorar, secar as lágrimas de choro, porque não sabia o que fazer com o seu filho adolescente. João olha para aqueles homens, elite do evangelho, elite da igreja, e ele diz para eles, produzis, pois, fruto digno de arrependimento. Suas raízes são saudáveis? Suas raízes são íntegras? Ou o que tem sido gerado a partir de você
são de raízes de amargura, de falta de perdão, de rancor, de ódio, de raiva, de vingança, de ira, de tradições doentes. É real que nós vivemos um drama secular. Estamos vivendo esse tempo desse drama secular. João teve que romper com as tradições. Ele era da elite sacerdotal. Ele era filho de Zacarias, o sacerdote. O seu pai teve o privilégio, depois de mais de 400 anos, em que Deus estava em silêncio, ver esse silêncio ser quebrado nele, e de uma forma profética. Um anjo falando para ele que ele ia ser pai. João tinha o direito de ministrar no templo. João tinha o direito de vestir as vestes sacerdotais, de ser alguém dentro da caixa dos saduceus, de ser alguém dentro da caixa dos fariseus, e ele rompe com tudo isso. Ele olha para tudo isso e ele fala: não quero, eu não quero isso para a minha vida, eu não quero esse modelo religioso para a minha vida, porque eu sei que tem algo a mais. E de repente ele é encontrado aonde? No deserto, à beira de um rio, com roupas de pele de camelo, comendo gafanhotos, mel silvestre. Para João, o que importava não era o fruto que a sociedade colocava, e estava ali imposto pela sociedade, mas para João o que importava era o fruto que agradava o coração de Deus. O fruto que agrada o coração de Deus. Então, perceba as raízes. Qual é o fruto que você tem produzido a partir de você? No seu ambiente de trabalho, na sua família, na sua vida mesmo. Você está feliz com você? Você está feliz com quem você é como cristão? Eu sei que todos nós concordamos que nós precisamos ler mais a Bíblia. Todos nós concordamos que nós precisamos orar mais. Todos nós concordamos que nós precisamos jejuar mais. Nunca é muito. Mas você está feliz? Perceba as suas raízes. A terceira coisa que eu aprendo, alinhado com João, nesse encontro com aquela raça de víboras, e que ele diz para eles: arrependei-vos. Toda pessoa, toda família, em todo o ambiente de trabalho, precisa de salvação. A Bíblia diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Ele está dizendo para eles: lembrem-se da eternidade. Lembrem-se que é chegado até vocês o reino dos céus. É sério que você está preocupado com o coronavírus? É sério que você está preocupado com o trabalho e com as demais coisas? Se Deus não é poderoso para resolvê-las, você acredita mesmo que Ele é poderoso para levar você para a eternidade ao lado dEle? João está dizendo: olha, é chegado até vocês o reino do céu. Se eu estivesse com um grupo de alunos, eu iria precisar explicar para eles. Mas como você é adulto e como você é maduro na fé, nas coisas espirituais, eu não preciso explicar. Então eu só vou te lembrar e vou dizer para você, João 10, 7, Jesus disse assim: em verdade eu vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou a porta das ovelhas. Jesus falava a respeito das coisas celestiais, usando figuras de linguagens naturais. Muito bem, quando nós vamos a Jerusalém, nós entendemos bem o que Jesus estava dizendo para a raça de víboras. Presta atenção. A terra é o centro do universo. Israel é o centro da terra. Jerusalém é o centro de Israel. O templo em Jerusalém é o centro de Jerusalém. A arca, o santo dos santos, é o centro do templo. E a arca da aliança, que significa a presença de Deus, é o centro do santo dos santos. Então, Deus é o centro de todas as coisas. Não existe nada bom fora de Deus. Não existe nada melhor fora de Deus. E, aliás, tudo está em Deus. Por quê? Porque Deus, ele é transcendente, Deus, ele é imanente, Deus, ele é imutável, ele é superior a tudo isso, ele não muda, além disso, ele é santo, sem pecado, ele é onipotente, ele tem todo o poder, ele é onipresente, ele está em todo lugar, e ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. O Deus que eu e você servimos é poderoso para nos salvar.
poderoso, Ele é poderoso. No seu Filho nós encontramos a vida eterna, que é o que interessa para nós. No templo de Jerusalém existem 12 portas, cada uma delas com um significado, cada uma delas com uma função. O judeu sabe disso. O judeu sabe exatamente o que significa cada porta do templo. Jesus falou para eles: olha, eu sou a porta das ovelhas. Eu sou uma dessas portas, eu sou a porta das ovelhas. A porta das ovelhas era uma porta pequena, por onde passavam somente os animais. Os animais passavam por ali e eles saíam nos 5 tanques de Betesda, os tanques de purificação dos animais. Então eles passavam pelos 5 tanques para ficarem limpos, para entrarem no templo, para serem sacrificados, para que o sacerdote pegasse o sangue deles e levasse até o Santo dos Santos, na Arca da Aliança, e apresentasse, para que houvesse o quê? Para que o sacerdote agora trouxesse o sangue e houvesse remissão de pecados, porque sem sangue não há remissão de pecados. Por isso que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Glória a Deus! Então, os sacerdotes sabiam disso. Jesus disse: olha, eu sou a porta das ovelhas. O judeu sabe que sem sacrifício não tem relacionamento com Deus. Sacrifício aponta para a renúncia, para morte, para doar a própria vida para uma nova vida. E por que elas eram sacrificadas? Para derramar o sangue para a purificação dos pecados. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas. Se a ovelha, para ter relacionamento com o Pai, tem que passar por mim. Porque se não passar por mim, não entra. Se não passar por mim, não chega. Se não passar por mim, não é purificado. Se não passar por mim, não é sacrificado. Se não passar por mim, não chega na presença do Pai, não tem relacionamento com Ele. Jesus está falando do grande paradoxo da vida, da morte desta vida para uma vida eterna. Jesus está falando das coisas do universo, do tempo. É uma guerra real. É uma guerra secular, mas também vencida, porque somos achados nele, desde a fundação do mundo. O Cordeiro foi morto, desde a fundação do mundo, para que nele, eu e você, tenhamos vidas. Ele declara que o ladrão veio para roubar, para matar, para destruir, mas ele veio para que nele nós tenhamos vida e vida em abundância. Queridos, sinceramente, não dá para ficar discutindo qual placa da igreja está certa. Não dá para ficar discutindo se é a tradição, se é a reforma, se é a contra-reforma, se é a cultura, a contra-cultura, a teologia contemporânea. Não dá para ficar explicando se é dízimo, se o dízimo é na lei, se o dízimo é na graça, se é antes da lei, depois da lei. Não dá para ficar debatendo com isso. João disse: eu não vim falar dessas coisas. Eu vim falar da eternidade. Eu vim falar de algo que vai além disso, porque tudo isso passa, mas a vontade de Deus permanece para sempre, e a vontade dele é que nenhum se perca. Ele está falando de salvação, de vida eterna. Todo lar precisa de salvação. Toda pessoa precisa de salvação. Todo ambiente de trabalho precisa de salvação. Eu quero mostrar para você algumas imagens do seu José Modesto. Pensa num homem incrível. Ele é o pai da Regina Modesto e tio do Paulinho Modesto. Avô do Paulinho Modesto e pai da Regina. E a Regina, eu me lembro quando ela chegou na igreja. Ela estava vindo de um processo de tratamento de câncer. Estava no processo da remissão e vem de uma cultura espírita. E ali na nossa igreja ela teve um encontro com Jesus. A Regina hoje é a líder do Ministério de Intercessão da Igreja Batista Nacional Chamado, pastor Francisco, pastora Neuza, os pastores que estão ali junto com eles, pastor Rafael, pastora Thaís. Uma bênção de Deus. Regina é a meiguice em pessoa. Uma mulher extraordinária, uma visão fantástica. E o pai dela não estava bem de saúde. E no ano passado ela me levou para conhecer o pai dela. E foi um momento extraordinário. Eu e o seu José conversamos, demos risadas, ele contou histórias para mim. 92 anos de idade. O seu José, o pai dele, era um homem que tinha um passado que não é bom lembrar, que não é bom recordar, mas um passado
muito complicado. Crimes de sangue nas mãos. E o seu José construiu a sua história, construiu uma vida, construiu bens, posses, construiu uma família linda. Mas em todo o tempo, nesses 90 anos, passou por muitas aflições, por muitas situações, por muitos obstáculos. E eu fui lá, bater um papo com o seu José. Então, eu bati um papo com o seu José Modesto, e ele falou para mim assim: eu quero aceitar Jesus como Senhor. Aí eu orei com ele. Ele aceitou Jesus como Senhor, e eu fui embora. E ele falou para Regina: agora eu sou crente? Ela falou: pai. Agora eu posso ser chamado de irmão? Pode, pai. Então eu quero batizar. E aí nós fizemos uma operação cinematográfica, juntamos a galera lá, pastor Tiago, pastor Aline, pastor Marco, pastora Lu, um time lá, chamei o Alex, fisioterapeuta que cuidava dele, que também é da igreja, um cara extraordinário, e nós juntamos tudo isso, pegamos mais o Paulinho, Regina, pegamos uma piscina inflável, fomos lá na casa dele, na fazenda, e montamos a piscina num quarto, enchemos ela d'água, e todo mundo naquele cuidado, porque ele usava aparelho de respirar, fraco dos pulmões, e nós batizamos o seu José Modesto. Uau, foi incrível, foi maravilhoso, foi extraordinário. E depois que nós batizamos o seu José, almoçamos e fomos para casa. E aí ele falou para a filha dele: agora eu sou batizado? Ela falou: pai. Sou cristão? Pai. Sou chamado de irmão? Pai. Então eu quero tomar a ceia do Senhor. E eu vim para cá, para os Estados Unidos. Mas o pastor Marco, a pastora Lu, a Regina e o pessoal foram lá e celebraram a ceia do Senhor com ele. E ao celebrarem a ceia do Senhor com ele, ele se completou em Deus. E nesses dias agora, Deus o recolheu. Ele foi para casa, ele foi para o céu. Aos 92 anos, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. João aparece pregando no deserto. O texto diz: então iam ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a região. Queridos, quem é de Deus tem fome de Deus. Quem é de Deus tem sede de Deus. Poderia ser uma palavra dura, mas na verdade era uma palavra de amor, uma palavra de mudança, de salvação, de direcionamento profético. João foi alguém levantado como uma voz. Assim é você. Você foi levantado como uma voz. Não desista dos seus. Não desista da sua casa, da sua família. Em meio aos seus, eu declaro que você será uma voz profética para que toda a tua família seja ganha para o Senhor Jesus. Para que haja arrependimento, transformação e vida com abundância. E eu quero orar com você. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção. E enquanto você adora, eu quero que você fique de pé agora. Eu quero que você coloque a mão no teu coração. Coloque a mão no teu coração. Repita comigo essa oração. Diga: Senhor Jesus, nessa noite, eu te reconheço, eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados. Lava-me com teu sangue, assim como eu perdoo cada pessoa que me feriu, que me ofendeu, que me magoou, que me traiu. Espírito Santo, entra na minha vida e me enche com a tua presença, para a glória de Deus, em nome de Jesus, amém e amém.